Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula semanal de Vedanta, que tem como texto atual Yoga Sutras, que pode ser interpretado à luz de Vedanta e que tem muitas informações preciosas na condução da mente, que é feito através de um processo meditativo que não é simplesmente ficar sentado, e sim é muito mais do que somente sentar e fechar os olhos. Assim como a meditação é muito mais do que uma técnica que gera relaxamento. O relaxamento é importante, porém não é o objetivo da meditação. É inimaginável pensar que há 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás, um sábio estava tenso, nervoso e estressado e precisava de 2 a 3 vezes por dia sentar para meditar, para aliviar o seu estresse, para aliviar a sua tensão. Só que esses mesmos sábios meditavam diariamente. Muitas pessoas acordam pela manhã, tomam um banho, lavam o rosto e logo após vão meditar. Se a gente estava relaxado, quando a gente estava dormindo, a gente acordou faz pouco, qual o sentido de pela manhã, de manhã cedo, sentar para meditar, se eu já estou relaxado? E é esse tipo de pensamento, e que é comum, para quem não conhece em profundidade a meditação, que vai afastar essa pessoa da prática. Ou então até vai fazer um tempo, mas depois perde o sentido. Porque não demora muito para uma pessoa dominar a capacidade de relaxar a mente naturalmente. E esse relaxamento não vem de uma restrição, de um não pensar em nada, muito pelo contrário. Vem de uma condução dos movimentos da mente, do próprio pensamento. Que nesse processo a mente encontra uma quietude, a mente encontra um silêncio. E nós temos um mantra aqui no Instituto. Se eu estou em silêncio interior, eu estou em paz. Porque essa é a verdade. Se internamente eu estou em silêncio, eu estou em paz. A paz vem do silêncio, vem dessa quietude interna. E a boa notícia é que isso está disponível para qualquer pessoa que queira passar pelo seu processo de purificação. Purificação da sua mente, daquilo que perturba, purificação daquilo que leva a certos comportamentos que são prejudiciais, que tem como base sempre uma ignorância de si mesmo. Porque se você encontra em você uma tranquilidade, uma satisfação, um contentamento, não tem espaço para ações que podem prejudicar outras pessoas, para certos tipos de agressividade que hoje a gente vê na sociedade, uma intolerância tão grande a pequenas coisas, as pessoas parecem que explodem por causa de pequenas coisas. Mas a grande verdade é que dentro de si, internamente, não existe paz. Porque não existe silêncio e não existe quietude. E encontrar isso, como a gente vem vendo nas aulas, não é uma questão de não pensar em nada. É uma questão de saber conduzir a mente. E essa é uma das definições de yoga. Yoga é o comando sobre os movimentos da mente, que são 3: sensações, pensamentos e emoções. E quando isso é bem feito, quando essa mente é muito bem conduzida, com facilidade, você, eu e qualquer pessoa consegue reconhecer que a fonte
do nosso bem-estar, ela nunca foi e nunca será externa a você. E, portanto, quando a gente coloca o peso na ação, que a ação tem que produzir, o resultado tem que produzir a nossa felicidade, infelicidade. Porque a gente vive muitas coisas todo dia e nem sempre o resultado, aquilo que a gente vai colher é algo agradável. Em alguns momentos é algo agradável. Então, se eu jogo a minha felicidade, o meu bem-estar, para algo que está sempre mudando, de bom e ruim, de prazer e dor, eu vou estar sempre oscilando. Agora, quando a minha felicidade depende, a minha satisfação, o meu contentamento de ser quem eu sou, o meu contentamento de abraçar essa minha história, depende desse silêncio e essa quietude. Eu posso perpetuar isso. Porque por mais incrível que possa parecer, esse silêncio e essa quietude está sempre presente. Só não é visto porque a mente, por vezes, está agitada, está perturbada. Yoga Sutras de Patanjali é um texto completo, na forma de sutras que são pequenas palavras, como se fosse um resumo da essência. Não é um texto para quem nunca teve um contato com a prática espiritual de alguma forma, porque o yoga é apresentado como essa prática espiritual, que compõe um processo muito profundo de meditação, que compõe uma visão do qual nós estamos dentro de um todo, sem um fragmento no qual eu estou separado do todo, eu faço parte do todo. E esse reconhecimento é o que muitas vezes é chamado de devoção. E se eu estou dentro desse todo, esse todo ele é ordenado, ele é completamente inteligente, eu posso reconhecer as leis que governam esse universo e transformar as minhas ações em uma prática espiritual, que é chamado de Karma Yoga, né? A parte devocional, Bhakti Yoga, a parte meditativa, Dhyana Yoga. E esse yoga como uma prática espiritual, de conduzir a nossa mente. Para a gente, junto a isso, ter também o contato com Jnana Yoga, o conhecimento propriamente dito. E um conhecimento muito especial, porque visa liberar uma pessoa do seu sofrimento, através de um reconhecimento que a fonte do seu bem-estar é a sua própria natureza. E perceba que é um processo de conhecer e não de acreditar. Não é para você se tornar um crente no ensinamento. É para você passar pelo seu processo de transformação e você conhecer a si mesmo, conhecer a sua própria natureza como essa fonte de bem-estar, de paz, de satisfação e de contentamento. E isso precisa estar muito firme, que é um processo de conhecimento. Vamos, como de costume, a gente canta alguns versos iniciais para abrir o nosso texto. Mas a introdução, ela já faz parte do nosso programa. Om Shuklam Baradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Yogena Chitta
Tasya padena malam sharirasya cha vaidyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankhachakrasidharinam Sahasrashirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. O Namastê. A gente fala, né, na posição de professor, de um instrutor, de um transmissor, né, de um ensinamento, que a gente não está inventando, né, que a gente recebeu, assimilou e está transmitindo. A gente orienta muitas vezes, e eu falo a gente, os professores, né, esse instrutor, a não tentar fazer o estudo principalmente de Vedanta e também de Yoga, se colocando numa posição de autodidata. E já foi mencionado aqui nessas aulas, né, que é difícil de interpretar esses sutras. O motivo é porque existem muitos termos técnicos, então não é uma tradução simplesmente literal, sabe? Pegar a palavra e vai lá no dicionário e entende a palavra. Uma coisa é a tradução literal da palavra. Outra coisa é o que aquilo quer dizer. Mas como que a gente sabe o que está ali dentro? Primeiro, para que possa haver a transmissão, precisa sentar e escutar. Assimilar esse conhecimento e dessa maneira fazer a transmissão. Ou seja, a pessoa precisa passar pelo seu processo pessoal. E como tem muitos professores e professores de yoga que assistem, que têm interesse principalmente nesse texto que é Yoga Sutras, esse é um grande erro, porque antes de ser um grande professor, a pessoa precisa ser um grande aluno, passar pelo seu processo pessoal. E quando isso não acontece, a tendência é que vai gerar muito atrito e muito conflito. No caso do yoga, porque a pessoa ainda não venceu a sua ansiedade, a mente oscila pra caramba, a pessoa ainda não desenvolveu uma certa firmeza, uma certa disciplina e está ensinando isso agora. E para algumas pessoas que aprendem isso muito cedo, realmente vai acontecer ao longo dessa caminhada. A gente sempre aprende dando aula, só que tem uma base que precisa ser feita antes do... E no caso do Yoga Sutras, de tentar ser um autodidata, pode levar a muitos erros, né? E a ideia que muitas pessoas têm, às vezes, vou comprar 3 livros do Yoga Sutra e eu vou pegar a tradução de 3 professores diferentes e vou fazer uma tradução nova para dizer que eu entendi. Não é necessário 3 livros, é necessário um único texto, um único professor que vai te transmitir corretamente e você será capaz de entender e compreender o que está ali. Porque Vedanta não é de ideias que a gente estuda um pouco Platão, a gente vai pegar um pouco de Nietzsche, a gente vai misturar tudo e tentar chegar numa nova visão, ou vai tentar entender Vedanta na visão de Nietzsche. Se você tem um conhecimento profundo de Vedanta, você entendeu a moral da história, você consegue os pontos que se ligam, que se interligam, de outras tradições. Vou dar um exemplo, tem muitas coisas que se conectam perfeitamente com a tradição védica. Só que a tradição védica é muito mais antiga
do que a Bíblia. Então é provável, isso é só provável, uma suposição, que muito do que está ali vem de uma base. E a tradição védica, como sendo talvez a tradição, a fonte de conhecimento, os Vedas mais antigo que existe, né, no planeta, por assim dizer, até que se diga o contrário, ele é a fonte desse conhecimento universal. E dentre os professores e aquelas pessoas que estudam, os Vedas são vistos como um manual para conhecer o que é a vida, para conseguir viver essa vida livre do sofrimento. Porque esse é o objetivo desse conhecimento. Dificilmente a gente vai procurar yoga e meditação se está tudo bem. Só que chega um momento que tem um atrito na vida. E as respostas que a gente recebe, elas se tornam insuficientes. E por que não escutar um conhecimento milenar? Por que não aprender algo diferente? Por que não, em vez de fora, não começar a olhar um pouquinho para dentro de si? E é nesse olhar que a gente faz essa grande descoberta, que a gente consegue ser para acomodar a vida como ela é. A gente é suficiente, tem um potencial para amadurecer e para crescer. Internamente a gente tem as ferramentas. Isso é uma possibilidade dada a todas as pessoas. Dada a todas as pessoas. A possibilidade de crescer e amadurecer. E um texto como esse vai acelerar. Vai trazer clareza, vai trazer entendimento. Agora, feito esse processo sozinho, é muito difícil de entender e, na maioria das vezes, se cria muita confusão. E aqui, no verso passado, a gente leu o sutra, tá? Cantou ali. Eu só vou ler o sutra com a tradução literal para vocês verem como é difícil, tá? Bhava Pratyeka. Existe conteúdo da mente. Videha, sem corpo. Prakriti, a natureza. Laya, Nam, se dissolve. Então, existe conteúdo da mente, o sem ou se dissolve na natureza. É isso que está literalmente escrito. Se nós traduzíssemos palavra por palavra, sem dar nenhum contexto, você teria que escrever essa frase dessa maneira. Como é que vai entender algo assim? Aí é óbvio que a conclusão é de que serve estudar Yoga Sutras, de que serve esses textos, se é uma coisa totalmente desconecta, né, com a nossa realidade. É claro, porque aqui que não foram feitas simplesmente para que haja uma tradução literal e a gente só traduza literalmente e a gente entenda tudo o que está ali. E como você viu, existe conteúdo da mente, sem corpo, dissolvido na natureza. O que isso agrega à minha vida e à sua vida? Nada, mas é isso que a gente está entendendo. Então Patanjali, ele está conectando, que fala de tipos, falou, né, que a gente já viu, de tipos de concentração. O Samadhi, que é muitas vezes falado e que tecnicamente a gente descreveu aqui, que é quando o observador, a observação e o observado se tornam um só. Isso não será explicado de novo, então se você não entendeu, volta nas aulas passadas. Quando esse processo ocorre, é quando vai ocorrer essa condição da mente muito especial. E isso não vem naturalmente, sabe? Tipo, eu vou vivendo, eu vou envelhecendo, e quanto mais eu envelheço, mais focada a minha mente fica, mais tranquila a minha mente fica, mais autoconfiante eu fico. Não é assim que o processo ocorre. Sem um suporte, sem um instrumento para lapidação, a gente
essa é uma boa metáfora. Sem um instrumento para lapidação, é provável que a pessoa chegue mais para o final da vida mais insegura do que ela está agora. Ela vai ter que soltar. Porque conforme o tempo vai passando, as coisas vão se modificando. Aquela beleza, né, jovial que a gente tinha, né, eu já estou fazendo 39 anos agora em 2024, o corpo vai passando, a gente tem uma beleza interior e vai viver a vida inteira com isso. Sendo muito sincero, esteticamente isso vai se modificando. Toda essa estrutura de patrimônio que a gente vai desenvolvendo, chega um momento que a gente precisa largar. E se ao longo dessa jornada a gente não encontrou uma satisfação e um contentamento para viver essa vida, como é que a gente pode dizer que a gente teve sucesso? Eu posso ter um prédio. Se eu não me vejo em paz, se eu não estou contente, se eu não estou satisfeito, um prédio não é nada. Porque eu preciso de 2, 3 para tentar estar satisfeito com a pessoa que eu sou. Estar contente com a vida, para mim, que de muita coisa eu não escolhi. Muitas coisas foi facilitada para mim. Ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu alguma coisa sozinho. Para pensar sobre isso. Ninguém conseguiu qualquer coisa sozinho. Todo conhecimento a gente não adquiriu do zero. A gente já pegou uma roda andando. Muitas coisas foram facilitadas para nós através de um pai, através de um amigo, através de uma circunstância de vida, através de uma capacidade da mente, através de uma capacidade de fala, uma capacidade do próprio corpo. Assim como a gente também carrega certas dificuldades. Mas a gente não conquistou aqui nada sozinho. A gente está dentro de um todo que a gente vai ver um pouquinho lá à frente. Então, esse samadhi, ele não vem só porque eu estou vivendo a vida. Ele demanda de um esforço e um compromisso. E aqui é isso que Patanjali está falando. E ele mencionou, a gente fez uma breve introdução, que uma das formas de tu adquirir com facilidade essa condição muito especial da mente, e a gente pode linkar isso com um autoconhecimento, com uma autorrealização, com um contentamento, um profundo contentamento, com facilidade, através do esforço de vidas passadas. E ele usa esse videha, e a gente vai entrar numa discussão profunda e vai entender muito sobre a vida, porque videha só quer dizer o sem corpo. Mas ele está falando do processo de reencarnação, o ciclo da vida e morte. E no qual quando esse corpo se dissolve, algo não se dissolve. E viaja de uma vida para outra. Portanto, se você colocar no seu autoaprimoramento, segundo os Vedas, ele não morre, ele não é desperdiçado. E muitas pessoas que se abrem para o autoconhecimento depois que se aposentam, às vezes, o que eu vou fazer da minha vida? Que coisa melhor do que você focar no seu autoaprimoramento, focar na aquisição desse conhecimento que tem como foco liberar uma pessoa do sofrimento. Só que as pessoas não pedem isso, olha que interessante. As pessoas estão sofrendo, vivem com depressão, com ansiedade. E existe um conhecimento cujo foco é liberar uma pessoa do sofrimento. Mas as pessoas não pedem isso. Portanto, a pessoa que entende e consegue desejar passar pelo seu processo de autoconhecimento para eliminar a ignorância, que é a mãe do comportamento prejudicial. E o comportamento prejudicial que vai levar à ansiedade, à tristeza, ao nervosismo, aos conflitos, a muitas doenças, etc, etc, etc. A gente pode se ver livre disso. E essa é a proposta do autoconhecimento, num autorreconhecimento de si mesmo, que a fonte é você. Então, as aulas de Vedanta e Yoga Sutra
falam de você, não falam de mim. Quando eu estou escutando, falam para mim. Mas quando é para você, falam de você. E isso precisa ser um que não vem de graça. Ter uma mente centrada vai te trazer tranquilidade. Ao natural, uma mente centrada vai trazer tranquilidade. Como a gente viu nas aulas passadas. No processo meditativo não é por uma restrição. Eu não vou pensar em nada. Pensamento não é um problema para quem sabe conduzir a sua mente. Para uma pessoa madura, as emoções não são nenhum problema, porque as emoções nos conduzem por esse mundo. E através de uma condução dessa mente, uma quietude, um silêncio pode ser experimentado. E se existe silêncio internamente, existe paz. Então eu estou em paz, cumprindo com os meus deveres diários, cumprindo com o meu papel. E a minha ação não é um fardo que tem que me produzir felicidade, porque nem sempre isso vai acontecer. Aí ao longo de todo o dia, extasiado, deprimido. E isso não vai mudar, enquanto o foco do meu bem-estar ele for algo externo. E aqui a gente precisa se voltar para dentro. Se a gente quiser se liberar dessa dualidade, desse jogo de prazer e dor, o esforço ele é necessário. Então, nessas vidas passadas, algo não se dissolve. E a pessoa pode nascer aqui, vocês vão entender como que isso acontece, através de uma espécie de um prodígio. Ou seja, a pessoa já vem com um potencial. E a estrutura de vida ela está toda acomodada para que esse potencial ele possa se manifestar. Tem um filme muito bom que fala sobre isso, tá? Que é o King Richards, que é da Serena e Venus Williams. Eu não estou fazendo propaganda do filme, não ganhei nada com isso. Mas o ponto aqui é, a Serena e a Venus, elas tinham o potencial, elas tinham o corpo, as capacidades físicas para serem grandes tenistas. Só que se elas não tivessem a estrutura de vida, o pai, a mãe, aquele potencial certamente não poderia se manifestar. E, portanto, ter essa visão que nada, absolutamente nada do que a gente conquista vem somente pelo nosso esforço, é o nosso esforço e mais alguma coisa que a gente vai entender, mais os nossos karmas, para já dar um contexto. O potencial ele não pode se manifestar. Se você já viu o filme ou vai ver o filme, você vai ver que sem a figura do pai e da mãe e sem as dificuldades que aquela família tinha na vida, dificilmente o potencial, ou a gente pode dar com quase certeza, não iria se manifestar. Então, não é só esse esforço dessa vida que a pessoa vem e vem com a facilidade. A estrutura familiar, social dessa pessoa, as coisas que acontecem na vida dessa pessoa, elas precisam estar alinhadas para que esse potencial, essa facilidade a gente vai chamar de um prodígio, que não precisa ser só um prodígio para a condução da mente, para o autoconhecimento. Pode ser um prodígio na medicina. Como é que vai explicar algumas pessoas que, enfim, se formam tão cedo, né? Passam por várias, digamos assim, atalham vários anos, né? Que não tem a necessidade, são tão inteligentes, têm a capacidade de absorver tanto conhecimento, que vão direto para a faculdade. Existem muitas histórias disso. Uma dessas histórias é Mozart. Com 8 anos, ele dava concertos pela Europa. Como é que a gente vai explicar isso com 8 anos? Aqui tem pessoas que estudam uma vida inteira e às vezes não tem a condição de fazer isso. E uma criança com 8 anos faz. A gente poderia dizer que isso é sorte ou azar, mas dentro da tradição védica não se aceita isso, porque sorte e azar é uma forma de encobrir algo que não é compreendido. E os antigos sábios, eles não aceitavam isso. E eles nos trouxeram algo que é chamado de doutrina do karma.
E doutrinas são princípios e regras. E o karma é a nossa ação. E uma segunda forma de obter essa condição da mente é pelo esforço e pelo compromisso nessa vida. Mais as vidas passadas. Porque segundo os Vedas, em uma vida não é possível a pessoa adquirir o autoconhecimento. Isso se dá num ponto porque a nossa atenção não vai só para isso. Olha quantas coisas tem para fazer no mundo. Por que a pessoa vai querer o autoconhecimento? Se a gente pegar pelo ponto que a gente falou aqui, né, sobre a liberação do sofrimento. Você já viu alguma pessoa falar para você, olha, eu estou procurando tanto, sabe? Mas eu gostaria de um conhecimento que me liberasse do meu sofrimento, sabe? Porque eu sei que a vida tem coisas muito boas, mas a vida tem umas coisas que são sofridas, sabe? Eu gostaria de um conhecimento assim, será que tu poderia me ajudar? Já parou para pensar? Acaba nem sendo tão lógico e racional isso. Porque as pessoas não param para pensar sobre o problema mais íntimo que existe, né? E o problema humano é essa ignorância. Esse não reconhecimento dessa fonte que nos leva a fazer com que as nossas ações sejam um fardo. Porque no momento que a ação ela precisa produzir felicidade, eu vou ser uma pessoa infeliz. Em alguns pequenos momentos, aquilo que eu quero acontece. E acontece até de uma forma mais grandiosa ainda. Eu vou me sentir bem. Só que em pouco tempo, isso vai embora. Em pouco tempo a gente vai tendo que lidar com situações e situações. E se, de novo, eu dependo de algo externo, a minha vida vai ser uma oscilação só. E se a minha mente já se condicionou a oscilar o tempo todo, durante o meu dia eu passo por umas 10 emoções. Eu fico triste, eu fico alegre, eu fico ansioso, eu fico calmo, eu fico com raiva. Talvez você se identifique com isso, porque hoje a estrutura social ela favorece esse tipo de comportamento. Essa forma de falar, de se empoderar, ela está muito focada nas palavras e, de novo, criando uma dependência. Através de um grupo, através de pessoas, através de um status, através de um nome. Mas tudo isso se vai com o tempo. E a única coisa que a gente vai poder se agarrar é em nós mesmos. É a única coisa. E se você acreditar, jogar aqui, a sua felicidade, ela está associada a você estar em paz. E essa paz vem do silêncio e quietude interior. É possível que você consiga perpetuar. Todo desejo ele tem duas bases. Uma deficiência, me falta algo e eu tenho que pegar, acrescentar a mim alguma coisa. Já pensou uma pessoa bonita querer ser bonita? Ou uma pessoa alta querer ser alta? A pessoa que é alta, ela não tem a deficiência da altura. Desculpa a palavra que eu estou usando, a deficiência é uma falta. Ela já é alta. Para que ela vai querer ser alta? Ela não vai querer. Uma pessoa bonita. Para que essa pessoa vai querer ser bonita? Ela já é. Agora, quem não se vê bonito, bonita, quem não se vê assim, vai querer buscar algo porque tem uma falta. Ou então, para a gente querer perpetuar alguma coisa. E a gente quer perpetuar essa felicidade, a gente quer perpetuar esse bem-estar. Só que se eu concluo que isso vem como resultado de uma ação, eu estou preso a essa roda do karma. Porque a ação não vai produzir felicidade sempre. A ação pode produzir muito prazer. Momentos vão passar. E aqui o jogo ele vai virar. E não é a todo momento, mas em alguns momentos você vai parar, sentar e vai olhar para si mesmo. E vai começar a caminhar internamente para você fazer essa descoberta. Porque aqui não é para você se tornar um crente. Com todo respeito a essa palavra que por vezes é associada de maneiras diferentes, a gente não está falando de nenhum tipo de religião, mas no sentido de ficar acreditando
Conhecer a si mesmo, porque o conhecimento ele é inabalado. Se você alcançar essa visão, nessa vida você não vai perder essa visão. Por mais que alguém te diga ao contrário. Se você se vê como uma pessoa bonita, a outra pessoa pode dizer que você é feio. Ah, a minha orelha é assim, o meu cabelo é assim. E daí? Esse é um problema seu que não gosta do meu cabelo. Eu não estou nem aí. Eu não tenho problema com o meu cabelo. A gente dá risada porque isso é um problema da outra pessoa, não é um problema meu. Entende? Se você está centrado, está tranquilo, está em paz, a perturbação é um problema da outra pessoa. Essa é a verdade. E uma pessoa tranquila, em paz e centrada, madura, é uma bênção aonde quer que esteja. Seja no contato com seus vizinhos, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja no trânsito, seja em qualquer lugar. Uma pessoa que fez o seu trabalho interno, ela é uma bênção, é uma luz para qualquer outra pessoa. Muitas pessoas dizem assim, nossa, eu gostei muito do yoga, da meditação, do Vedanta, como é que eu poderia levar isso para outra pessoa? Faça o seu trabalho íntimo, o seu trabalho interno. Porque se você conseguir amadurecer, sair desse processo de entrar em desespero, em ansiedade, um poço de preocupação, doença, conflito, você que tanto as outras pessoas buscam, uma inspiração, uma referência, um exemplo a ser seguido positivamente. Pessoas anseiam olhar para uma pessoa bem resolvida, se conectar com uma pessoa bem resolvida. Fora da intimidade, todo mundo parece ser muito bem resolvido. Seguro, objetivo, né? Tranquilo. Mas você sabe, eu tenho certeza que você sabe, que na intimidade não é bem assim. E são raras as pessoas que subiram essa montanha interior, de vencer a si mesmo, de encontrar uma segurança em si mesmo e não uma dependência em algo externo, na conclusão de que a pessoa, a situação e o objeto é o provedor da minha segurança. Se você depende de algo externo, a sua vida vai oscilar e o Rivotril não vai ajudar. O ansiolítico, ele não vai resolver o problema, ele vai amenizar o problema. Mas o ansiolítico não vai resolver o problema. Portanto, esse esforço para você se autoaprimorar, para você alcançar esse conhecimento de si mesmo, você não perde, você carrega. E algumas pessoas fizeram e fazem tanto esforço que vão nascer nessa vida como um prodígio, com muita facilidade. E outras pessoas vão ter já o esforço da outra vida e vão ter que fazer o esforço nessa vida. Só o fato de você chegar aqui, com tanta coisa para você fazer, com tanta informação, conhecimento para você conhecer, e você escolhe o autoconhecimento, que é um conhecimento que tem como objetivo liberar uma pessoa do sofrimento. Quanto tempo leva? Não sei. Depende do seu esforço, depende da sua intensidade de prática, do contato que você está fazendo. Depende. Para que a pressa? Não é bom sentar, assistir uma aula de Vedanta, a mensagem é inspiradora, para que a pressa? O que você está ganhando com a pressa? Faz essa pergunta para quem está sempre na correria. O que você ganha correndo o tempo todo? O que você ganha lutando o tempo todo, ficando nervosa o tempo todo? Boa pergunta essa. Essa é a pergunta que você tem que fazer para si mesmo. Faça essa pergunta. O que eu estou ganhando correndo o tempo todo? E não correr não quer dizer não se esforçar. O esforço, ele está junto com qualquer resultado de uma ação. O esforço, a gente tem que se esforçar e fazer algo. Mas o que eu ganho correndo o tempo todo? O que eu ganho lutando o tempo todo? Qual é o meu ganho? Porque tem um ganho, senão ninguém ia fazer.
Qual é o ganho de não cuidar da saúde? Qual é o ganho de não cuidar de si mesmo? Qual é o ganho de se abandonar? Talvez perpetuar o comportamento dos pais lá na infância que não deram a devida atenção ao filho e o filho, devido a esse trauma, agora não cuida de si mesmo. Cuida de todo mundo, mas de si mesmo não cuida. Porque quer fazer que nem o pai e a mãe fizeram. Mas essa parte da sua história não é uma parte positiva. Deixa eu te contar. E é assim, dentro de uma família, tendo um pai e uma mãe, eles são seres humanos. E tem partes que são negativas. E a gente precisa reconhecer isso, porque reconhecendo o erro dos nossos pais em algumas partes, a gente reconhece a humanidade deles, porque são seres humanos. Por detrás do papel existe uma pessoa. E a gente tem a oportunidade de ressignificar aquilo que não funcionou. Porque tem coisas que não funcionaram. E talvez não seja com os filhos, com os outros, mas passa a ser com a gente mesmo. Pessoas que não se sentiram amadas, né, com os pais, estão buscando esse amor. E tu quer uma forma melhor de encontrar esse amor do que você cuidando de si mesmo, do que você fazendo algo bom para você mesmo, do que em algum momento você comprar algo que há tanto tempo você pensa em comprar e você sempre se deixa para depois. E agora você dá isso para você. Você dá esse tempo para você, porque você merece esse tempo. Você é um ser humano e merece isso. Ninguém deveria viver uma vida sem cuidar de si mesmo, sem cuidar da sua saúde, sem ter um estilo de vida saudável, sem ter uma qualidade de vida. Ninguém merece isso. Mas são escolhas. E no barquinho da vida, como se a gente estivesse aqui num barquinho, a gente escolhe a direção. Não cuidar da sua saúde é uma escolha. Olha o que eu estou dizendo aqui. É difícil de entender isso. Mas é uma escolha. A pessoa escolhe não olhar para si mesmo e olhar para fora. A pessoa escolhe nessas 24 horas que todos nós temos, em fazer algo, qualquer outra ação que não seja uma ação que vai beneficiar o seu corpo, que não vai beneficiar a sua mente. É verdade que existe a necessidade financeira, a necessidade por segurança, mas não ter saúde vai ferrar com toda a segurança que você acha que tem na vida. Toda a segurança que a pessoa está tentando construir, obcecada ali. Se ferrar com a sua saúde, ferrou com tudo na vida. E a saúde não depende só do corpo. A saúde depende da sua vitalidade, depende inteiramente da sua mente. Inteiramente, não excluindo o corpo, a mente, né? Mas o corpo e a vitalidade. Mas depende muito da sua mente. E no momento que a gente não olha para isso, aquilo que a gente mais quer num nível, que é a nossa segurança, para a gente se sentir confortável. E se eu estou confortável, eu estou bem. Só que não é essa segurança externa que gera esse bem-estar. Ajuda muito ter uma conta bancária, ter uma casa, ter uma estrutura de vida, ter um marido, uma esposa para acolher quando está difícil. Mas tem momentos que é tão difícil que não vai ser o marido ou a esposa que vai te acolher. É você que vai buscar esse acolhimento. E a gente fala em si mesmo, né? Mas a gente vai buscar o acolhimento direto com a fonte, com o Criador, com essa divindade que existe dentro de nós. E toda a espiritualidade, ela está construindo essa nova perspectiva, esse novo caminho, para você encontrar o quê? Uma suficiência. Porque você é suficiente. Se uma pessoa não visse que é possível ser feliz, a pessoa ia parar de trabalhar, ia parar de tentar se relacionar, já terminou 3, 4 casamentos, mas a pessoa continua, ia parar de tentar fazer o bem para o outro com tanta crueldade, né, que existe no mundo, a pessoa ia parar, ia desistir. Mas a pessoa não desiste, porque existe uma chama internamente que precisa ser acesa.
Portanto, esforço e compromisso é fundamental para o autoconhecimento, para encontrar essa satisfação e essa realização. Videha, como a gente disse, ele está abrindo essa palavra, toda uma discussão aqui sobre o ciclo de vida e morte. Para a gente entender como que uma pessoa vem de uma outra vida, por assim dizer, com uma bagagem. Porque a gente poderia dizer que foi sorte, né? A pessoa nasceu com uma família que tem dinheiro, tem recursos, tem acesso a uma terapia, tem acesso a bons profissionais, tem acesso a um mestre espiritual. Se a gente pegar nas histórias antigas, aquilo que era sinônimo de prosperidade não era só dinheiro. Uma pessoa próspera, né, no tempo dos reis, tinha um conselheiro, e esse conselheiro era um grande sábio, tinha um grande médico, que naquela época não era chamado de médico, talvez um curandeiro, ou que desse um outro nome. Tinha uma pessoa muito versada em leis, em regras sociais, fazia caridade, doação, tinha trabalho social que não tinha esse nome. Mas a prosperidade engloba muita coisa, que não só o acúmulo de dinheiro. Porque todo mundo vai passar dessa vida e não vai levar R$1. Então, qual o sentido de acumular tanto? Qual que é o sentido disso? Isso precisa girar. Assim como o nosso conhecimento precisa girar, a nossa energia precisa girar, os nossos recursos, eles também precisam girar. Só que a gente vai dizer, sem conhecimento, que isso é sorte, né? Essa pessoa nasceu com uma facilidade, nasceu com essa família que provém tudo isso. Só que mesmo um rei, ele tem as partes da sua vida que não são harmônicas, que são complicadas. Só isso não é visto pelas outras pessoas. Assim como socialmente falando. Quando a gente vê, né, na rede social, aquela vida perfeita, aquela pessoa perfeita. Isso é mentira. Não faz sentido, não é coerente. Olha para a sua vida. Você vai ver que tem partes que não fluem. Apesar de você ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, talvez você tenha uma empresa ou não tenha, você tenha uma família, ou nesse momento você está se vendo meio sozinho, solitário. Existem buracos na vida de todas as pessoas que precisam ser trabalhados, e sinto dizer, algumas coisas não serão resolvidas nessa vida. Mas existe um mérito também que possibilita certas coisas, como nascer antigamente como um rei, né? Como um bom pai de família, como uma mãe que zela, né, pelos seus filhos, que é muito cuidadosa, como uma grande profissional. Isso vem de berço, um tanto desse potencial, e um tanto ele vai ser desenvolvido ao longo da nossa vida. E se a gente está falando de um ciclo de vida e morte, a gente, para entender isso, precisa olhar para o que é chamado de doutrina do karma. Por não aceitar sorte e azar, né? A sorte, olha lá que sorte, nasceu saudável, na família, etc, 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 que eu já falei, nasceu assim. Como que se dá isso? A doutrina do karma, doutrina quer dizer princípios, regras e leis. E karma quer dizer a ação. Portanto, a doutrina do karma vem nos transmitir um conhecimento acerca da ação. E a primeira regra que a gente tem nessa série de princípios, tá? Princípios, regras é a mesma coisa, tá? É que toda ação tem um resultado. A causa e o efeito estão juntos. Todo karma tem um pala. Aqui eu não tenho nada, mas eu tenho aqui, ó. A minha ação vou soltar isso aqui, ó. Eu soltei. Ou seja, eu não tenho como fazer essa ação de soltar
sem que haja um resultado. Ou seja, esse resultado ele é imediato à minha ação. Eu soltei. Eu tenho um resultado. Nem sempre é assim. O resultado nem sempre é imediato e nem sempre é visível. Portanto, se eu fiz uma ação, necessariamente eu vou colher um resultado. Eu vou ter um resultado. Seja ele imediato ou não. Essa regra é palpável para a nossa visão de vida, para a nossa perspectiva de mundo. E é coerente com aquilo que a gente experimenta. A gente come, a gente se sente saciado. É quase que imediato, né? Então, faz muito sentido isso para nós e é muito aceitável, lógico, a nossa experiência que toda ação tem um resultado. Até aí não tem nada de crença. Eu faço uma ação, eu colho um resultado. Mas aqui tem um ponto importante. Se eu aceito que toda ação tem um resultado, eu tenho que aceitar que o meu corpo, a minha condição de vida, a minha mente é o efeito de uma causa. É o resultado de alguma ação. Porque senão não seria coerente. Então o meu corpo vem do nada, a minha mente vem do nada, a minha condição social veio do nada, o meu pai, a minha mãe, a minha história veio do nada. Perceba como existe os pontos cegos no entendimento desses princípios. Porque as pessoas aceitam com facilidade. Toda ação tem um resultado. Muita gente fala isso, muita gente fala. Toda ação tem um resultado. Faz sentido para você? É óbvio que faz. Como um exemplo de pegar essa caixinha aqui e soltar. Eu não tenho como, por mais que eu tenha esforço, vontade, livre-arbítrio, desejo de fazer a ação e cortar o seu resultado. Ou seja, eu não quero que a caixa caia. Eu quero soltar, eu quero continuar fazendo a ação. Mas eu não quero que a caixa caia. Eu não quero. Você pode passar 1 milhão de vidas. A caixa vai continuar saindo. Porque o efeito de soltar com a lei da gravidade, que é outra regra, faz com que o objeto ele se aproxime do chão. Então, não é pelo meu livre-arbítrio, não é pelo meu esforço que esse tipo de resultado ele será eliminado. Então, facilmente, eu reconheço e eu aceito, não pela crença, mas pelo conhecimento, pela minha experiência pessoal, pela lógica que toda ação tem um resultado. É a minha experiência. É a sua experiência. Só que agora a gente precisa ampliar a nossa perspectiva. Se eu aceito que toda ação tem um resultado, toda causa tem um efeito, para que possa haver um nascimento, precisa ter algo que veio antes. Porque senão o nascimento vem do nada. Senão a perturbação veio do nada. A perturbação não vem do nada. Deixa eu te falar uma coisa. A mente do nada não fica perturbada. Agora, se você tem uma insegurança, por um medo, por uma falta de objetividade, por uma falta de clareza, por uma vida totalmente desorganizada, sem um autocuidado, o resultado é a perturbação. Agora, a perturbação não vem do nada. Do nada ninguém tem insônia. Do nada tem insônia. A pessoa não tem a perspectiva, a visão para enxergar os acontecimentos da sua própria vida. E tem alguns acontecimentos que a gente não vai ver, porque a nossa mente ela se limita. É como se a gente estivesse num quarto escuro com uma lanterna. Então não é tudo na vida que a gente vai entender e vai compreender devido à limitação da nossa mente. Mas a nossa mente tem total capacidade de compreender que toda ação produz um resultado, certo? Então aqui a gente bota um ponto nisso. A gente entendeu, toda ação produz um resultado. Assim é
Não é injusto perante o karma, a vida que a gente tem, a condição que a gente tem, a mente que a gente tem, o corpo que a gente tem, a família que a gente tem, a história que a gente tem. E aqui, para aceitar isso, não pela crença, pelo conhecimento, algumas pessoas precisarão de terapia. Por que terapia? Porque a pessoa não consegue aceitar um pai que foi ausente, a pessoa não consegue aceitar a falta de oportunidades que se deu em muitos momentos de vida. A pessoa vai dizer, ai, se eu tivesse aquela pessoa que confiasse em mim, que me ajudasse a fazer tal coisa, eu teria chego lá. Mas talvez não era para você chegar lá, porque a pessoa está se baseando na vida do outro. Só que para você querer a vida do outro, você não está enxergando a totalidade. Quantas pessoas, os jovens aí, marqueteiros, querem ter a vida do Steve Jobs? Steve Jobs morreu com 50 anos de câncer, infeliz. Por quê? Não conseguiu desenvolver a vida familiar. Mas mesmo não desenvolvendo essa vida familiar com a filha e etc., ele fez uma grande obra. É o papel dele. Mas as pessoas querem o Steve Jobs, sucesso da Apple, mas não querem morrer com 50 anos de câncer, arrependido, que se arrepende de certas coisas na vida. Não foi uma pessoa que morreu contente, satisfeita, feliz. Não foi. Isso é um fato que a gente precisa levar em consideração. Portanto, a pessoa só vai querer a vida do outro quando ela não enxerga a parte que não está harmônica, a parte que está conflituosa. E, dito novamente, algumas pessoas necessitam de uma terapia para isso, para tentar e conseguir, se Deus quiser, desprender dessa questão que é complicada, é complexa, não é fácil com os pais, né? E uma das melhores formas para isso é enxergar a humanidade, é olhar a pessoa por detrás do papel. Mas mesmo olhando a pessoa por detrás do papel, o que essa pessoa fez vai continuar. Como uma marca, uma cicatriz que a gente carrega, fruto do comportamento dos nossos pais, que tem muita coisa positiva, muita coisa. E provavelmente vai ter mais coisas positivas do que negativas. Só que existe comportamentos prejudiciais de um pai e de uma mãe que uma pessoa carrega. Só que olha como é profundo o ensinamento. É muito fácil de dizer que toda ação tem um resultado. E você só está colhendo o que você plantou. Só que para que tenha um nascimento, se a gente for coerente, a nossa experiência é essa. Eu não acho que você é louco ou louca ou não tem capacidade de compreender, mas estou mostrando para você, ó, soltei, resultado. Esse veio imediatamente, mas não é todo o resultado que vem imediatamente. Uma pessoa que fuma, não vem o câncer na hora, vem depois. Então não é todo o resultado que a gente experimenta na hora, certo? Anota isso a gente vai aprofundar mais para frente. Não é todo o resultado que a gente experimenta na hora, mas é coerente, é lógico e bate com a tua experiência pessoal. Não é nada de crença, é lógica aqui que a gente está usando. Todo karma tem um pala. E essa é a primeira parte da lei do karma. Da doutrina do karma, que é a lei que rege a ação e o resultado. Só que tem outras regras que estão aí dentro. E eu repito, eu sou chato nisso aí, tá? Porque são partes fundamentais. Dentro de uma caminhada espiritual de transformação, de encontrar essa paz interior, a pessoa está com 80 anos, isso acontece. A pessoa conquistou financeiramente, conquistou, como é que posso dizer, o status da sociedade, tem fama, um poço de perturbação, não consegue dormir à noite.
Entende isso? A pessoa está infeliz, mesmo com toda essa estrutura. A estrutura toda vai ajudar, mas você precisa se ajudar e se resolver internamente. E a espiritualidade é para isso. A espiritualidade pode dar dinheiro para algumas pessoas, e realmente dá, mas o propósito da espiritualidade é liberar uma pessoa do sofrimento. Essa é a proposta. E para a gente fechar a aula, então, se eu aceito que toda ação tem um resultado, o meu nascimento, ele não vem do nada. O meu nascimento não é fruto da ação da minha mãe, porque a ação da minha mãe é a ação da minha mãe com meu pai. Ali é uma ação, mas é fruto do que eu já fiz antes. E aí um astrólogo védico pode dar para você o mapa dos seus karmas. Eu não acreditava em astrologia, achava a maior bobajada do mundo. Do mundo. Se me perguntasse até, acho que uns 3, 4 anos atrás, ou um pouco mais, uns 5, 6 anos atrás. Eu já estou estudando isso faz tempo, um tempinho, né? Uns 6 anos atrás. Eu achava a astrologia uma bobajada. Até o dia que minha vida estava duas vezes, conflito, um atrás do outro. Quando vinha um conflito que já era difícil. E eu disse, nossa, agora por esse ano tá bom. Nesse período veio 3. Veio um atrás do outro, uma bomba atrás do outro. Eu digo, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu fui num astrólogo. Quando a pessoa mostrou para mim um mapa, eu não tinha o que dizer. Não tinha o que dizer. E assim é, enquanto a pessoa não tem conhecimento e não se depara com aquilo ali, e tu olha para um profissional, uma pessoa que entende, né? Um astrólogo védico bom, não é qualquer pessoa, tá? Um astrólogo bom, que é dificílimo de encontrar e eu não vou indicar ninguém aqui, tá? E a pessoa abre aquilo ali para ti e fala de ti, tu não tem como negar, tu simplesmente vai para trás. Nossa, é incrível, é assim como que eu me sinto, é isso que eu estou vivendo. O que eu preciso fazer? Então, o nascimento, ele não vem do nada, porque a gente não é um mágico. O mágico que faz as coisas do nada. E a gente sabe que é um truque, porque o mágico também não faz nada do nada. As coisas, elas têm uma causa para que possa produzir um efeito. E, portanto, aqui, a gente consegue olhar para isso e fazer um esforço que vai levar um tempo para se resolver com a nossa história. Eu preciso me resolver com o meu pai e a minha mãe, e talvez se resolver não é se dar bem, não é se ver o dia inteiro, porque tem relações que isso não vai acontecer. Mas eu preciso liberar dentro de mim as emoções que estão ligadas a eventos traumáticos e conflitos que aconteceram lá com a minha história que eu carrego até hoje que me prejudica. Como, por exemplo, a pessoa que tem a projeção, né? Não foi muito vista pelos pais, cuidada pelos pais e hoje em dia não olha para si mesmo. Vai, se doa, o que é positivo. Mas está em sofrimento. Porque o corpo apresenta diversas dores, a mente está ansiosa, o casamento está ali só para não ficar sozinho, né? Para não ficar mais inseguro ainda. E essa pessoa não está feliz. Aí essa pessoa descarrega no trabalho a sua infelicidade. Porque é muito positivo fazer o bem para o outro. Isso é uma das melhores formas de você se sentir bem. É fazer o bem para outra pessoa. E quanto tempo vai levar? Não importa. O que importa é que você começou a olhar para isso aí, a você se resolver com a sua história. Porque a nossa história, ela não é injusta, conforme a gente entende a lei do karma. A gente recebeu a mente. A nossa condição atual, ela vem de uma boa parte dessa vida do que a gente fez antes. Para fechar aqui. Quando eu tive a síndrome do pânico lá em 2008, logo quando eu descobri, eu olhei para o céu e disse assim, Deus,
Nunca acreditei em Deus, eu dizia que eu era ateu. Deus, por que está fazendo isso comigo? Olhava para todo mundo, ninguém tem problema, não tem essas coisas, por que isso comigo? O básico eu não consigo dormir, eu só queria dormir. Sabia que quando eu comecei o yoga, a minha meta era dormir. As pessoas querem um monte de coisa com o yoga, né? Eu dizia, pelo amor de Deus, eu só quero dormir. Era só isso que eu queria. Só isso que eu queria. Dormir. Que já fazia muitos anos que não acontecia. Né? Dormia um pouco, mas não era aquele sono restaurador. Mas a minha mente não conseguia fazer a conexão. Por que isso aconteceu? Aí quando, no meu caso pessoal, eu consegui enxergar as coisas que eu fazia, minha rotina de vida, alimentação, autocuidado, todas essas coisas assim que são faladas, que eu não fazia. E o resultado foi o quê? A ansiedade foi aumentando, 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 aumentando e pum! Explodiu. E enquanto eu tentei fazer tudo sozinho, eu não consegui resolver o problema. Quando tive ajuda de uma pessoa que se doou muito, meu primeiro professor, Reneu Zonato, pessoa incrível, que certamente sem ele, olha, eu não vou dizer que não, porque a gente nunca sabe, mas dificilmente eu teria revertido aquela situação do jeito que estava. Então, de algo tão básico, que é conseguir dormir, vem uma grande transformação. A gente consegue se equilibrar internamente, não é porque se equilibrou que está tudo bem. Mas você consegue enxergar os buracos. Ah, é o estilo de vida que não está bom, é o trabalho que me faz mal. Às vezes o trabalho faz mal para a pessoa. Tem trabalhos, ações que fazem muito mal. Por exemplo, aqui no extremo sul, né, tem muitas madeireiras. Não é saudável para o corpo carregar um saco de cimento com 50 quilos do jeito que eles carregam. E eles fazem, ok? Tem a necessidade. Mas mesmo tendo a necessidade de fazer esse tipo de trabalho, carregar um saco de cimento de 50 quilos do jeito que eles carregam, não é bom para a coluna. E a pessoa pode dizer o que for. Existe a necessidade de tocar um negócio. Não é bom para os olhos ficar 10, 12 horas na frente de um computador. Não é bom para os olhos. Lembra? A gente não pode eliminar o resultado da ação. Toda ação tem um resultado. E na próxima aula a gente vai ver que existem formas de compensar e de amenizar os resultados negativos. Assim como potencializar aqueles resultados positivos. E o que fica dessa nossa aula é que, se eu ainda não fiz isso, eu preciso me resolver com a minha história. Porque a minha história não é injusta. E esforço e compromisso para fazer isso é necessário. Não é um processo fácil de fazer. Demanda esforço e compromisso. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hare Om. Um namastê, pessoal. Se você tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, não deixe de enviar a pergunta, sabe? E que eu irei responder, seja na forma de palavras, escrito, ou então, se precisar fazer um vídeo, farei isso, tá bom? Um forte abraço, tchau!